leitura em nome de Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Por favor, levanta a tua mão direito mais alto que você puder. Feche os teus olhos agora. A palavra do Senhor nos diz: levantai mãos santas aos céus. Feche os teus olhos agora e oremos a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te bendizer e te louvar por tua palavra, Senhor, que acabou de ser lida agora, e pela palavra, Senhor, que estará sendo pregada neste momento. Que o Senhor possa trazer a tua revelação, ó Deus, a cada uma destas pessoas. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai querido, cada homem, cada mulher. Que cada pessoa possa receber algo do Senhor. Que cada pessoa possa receber, ó Pai querido, a revelação da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, seja com cada vida. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O tema da mensagem esta noite é casa de oração. Por favor, repita assim comigo: disse Jesus, a minha casa será chamada casa de oração. Meus irmãos, o início do contexto do que nós estamos vendo aqui é quando Jesus se preparava para ir até a cidade de Jerusalém mais uma vez. Porém, desta vez, Jesus não entraria escondido, Jesus não entraria de forma clandestina, mas ele queria chegar pelo portão principal, ele queria subir pela estrada com todas as pessoas junto com ele. Então Jesus fala assim para os seus discípulos, para que eles possam ir buscar um jumentinho que ninguém nunca tinha montado nele. E Jesus então faria a sua primeira montaria naquele jumento. Assim os discípulos fizeram. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, montado naquele jumentinho, ele veio subindo a ladeira, ele veio subindo a rua que dava para a cidade de Jerusalém, que fica num monte chamado o Monte Moriá, o monte de Deus, o monte onde Abraão levou seu filho Isaque para oferecer em sacrifício. E quando Jesus estava subindo, subia com ele uma grande multidão. Os historiadores dizem que naquela época chegaram a pensar que Jerusalém seria vítima de uma invasão de soldados inimigos, de soldados de outros povos, porque a multidão ela vinha subindo após Jesus e gritando. A Bíblia diz que eles colocavam as suas vestes, as suas túnicas, fazendo um caminho de túnicas. A Bíblia diz que eles tinham nas suas mãos ramos, eles tinham nas suas mãos ramos de palmeiras, e eles começaram a balançar aqueles ramos, e eles diziam
Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E aquela multidão estava celebrando a presença de Jesus, estava celebrando a presença de Jesus que subia até Jerusalém. Quantos podem celebrar a presença de Jesus aqui nessa noite? Igreja, Jesus está no meio de nós. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque dele está escrito: todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Irmãos, Jesus então, no meio disso que eu acabei de contar, entrou pelos portões de Jerusalém, o portão principal, e ele então está no meio dos seus discípulos, no meio daquela multidão, daquelas pessoas, e ele vai até em direção ao templo. Agora eu quero contar rapidamente a história do templo para vocês. Lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, Deus ele deu uma orientação a Moisés para que Moisés pudesse construir o tabernáculo. Construir o que, igreja? O tabernáculo, meus irmãos, era uma tenda, só para você entender. E dentro daquela tenda havia divisões. Havia naquela tenda um espaço que eles chamavam de pátio, que ficava do lado de fora da tenda, cercado também para que as pessoas soubessem onde era o pátio. Havia um lugar chamado Santo e havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde havia uma cortina. Vamos entender aqui nesse tempo onde nós estamos. Aqui em cima onde eu estou seria o Santo dos Santos. Onde vocês estão seria o lugar santo. E o lugar de fora, o arredor, a calçada, a rua, tudo que está ao redor, do lado de fora, seria o pátio. Era dessa maneira para você entender. E eles montavam aquela tenda e desmontavam aquela tenda. Quando a Bíblia diz que Josué entra com o povo de Israel para a terra prometida, passando o Rio Jordão, eles faziam da mesma forma. Eles montaram a tenda de Deus, que tinha dentro dela o altar, tinha dentro dela o castiçal, tinha dentro dela a arca da aliança e assim por diante. E todos os utensílios, as bacias, os garfos, tudo que era em torno do que deveria ser feito no sacrifício, as facas, tudo tinha dentro dessa tenda. Até então, meus irmãos, a tenda continuava, que eles chamavam de um lugar da habitação de Deus. Quando Deus falava com o seu povo, ele falava através daquela tenda, que era considerado o templo, o santuário de Deus, desde o deserto até quando eles entraram na terra prometida. A Bíblia diz que Deus levantou um rei chamado Davi. Como é que era o nome do rei, igreja? Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele, depois de ter conquistado a cidade de Jerusalém, depois de ter construído um palácio para ele, depois de ter estado muitos anos reinando, mais de 30 anos ele estava reinando, ele tomou uma decisão. Ele decidiu construir uma casa para Deus. Ele decidiu construir um templo para Deus. Então ele falou: Deus, eu habito numa casa, eu habito num templo, e a tua presença, a arca da aliança, habita numa tenda. Senhor, ele pediu, e dê permissão para que eu construa uma casa para ti. Deus falou com ele através do profeta, dizendo o seguinte: você não tem autorização para construir um templo para Deus, porque as suas mãos estão manchadas de sangue. Você é um rei de guerra, você é um rei que matou muita gente, então você não deve construir um templo para Deus. Porém, Deus disse assim através do profeta: o teu filho, que reinará depois de ti, este construirá uma casa para mim, este construirá um templo para mim, disse o Senhor através do profeta. Davi não teve a permissão
esse acordo, fez essa promessa para Davi. Quando Salomão assume o governo, logo ele começa a construção do templo. E ele contratou trabalhadores, ele contratou pessoas que mexiam com madeira, que mexiam com ouro, e começou a construção do templo. Então, irmãos, só para você ter ideia, o templo ele tinha 9 metros de largura, que era mais ou menos essa largura aqui, e ele tinha 27 metros de comprimento. Era mais ou menos 2 vezes o tamanho desta igreja do comprimento. A largura era mais ou menos essa mesma largura desse templo, só que o comprimento 2 vezes maior. Dentro daquele templo você tinha o lugar santo e você tinha o Santo dos Santos. Porém, do lado de fora era o pátio, o mesmo desenho do tabernáculo, só que construído de madeira e revestido de ouro. Esta era a ideia do templo. Do lado de fora foi feito também muros do lado de fora, de modo que só entrava lá no pátio do templo quem era judeu. Quem não era judeu tinha que ficar do lado de fora do muro. E aonde foi construído esse templo? Foi construído em Jerusalém, no Monte Moriá, aonde foi oferecido ali Isaac, quando Deus pediu: leva ao monte que te mostrarei, que era o Monte Moriá, onde o cordeiro apareceu e Abraão ofereceu o cordeiro no lugar do seu filho Isaac. Este foi o lugar que Deus escolheu para que fosse construído o seu templo. E quando esse templo foi construído, chegou o dia da inauguração. A Bíblia diz que Salomão oferece sacrifício juntamente com os levitas, juntamente com os sacerdotes, e a Bíblia diz que naquele dia o Senhor respondeu e a glória do Senhor desceu naquele lugar. E a Bíblia diz que eles não podiam ficar de pé, tamanha era a presença de Deus, e todos caíram no chão com o peso da glória de Deus. E a Bíblia diz que a glória de Deus encheu toda a casa naquele dia, que foi o dia da inauguração do templo do Deus vivo. Irmãos, todas as vezes que os judeus estavam passando por dificuldade, estavam passando por lutas, eles subiam até Jerusalém, eles subiam até o templo de Deus para poder fazer as suas orações ao Deus Todo-Poderoso. Quando os judeus foram levados cativos para outros países, eles viravam o seu corpo para o lado de Jerusalém, para o lado do templo de Deus, e todas as suas orações eram com o corpo voltado para o lado de Jerusalém, para o lado do templo de Deus, porque o judeu entendeu algo que nós precisamos entender. Por favor, repita-se comigo o que está escrito em Isaías 56, a partir do versículo 7. Diz assim comigo: também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É isso que Deus falou através do profeta Isaías. Irmãos, essa breve introdução é para que você tenha ideia do que significa e do que significava para o povo de Israel o templo construído por Salomão, a tenda da congregação, para que você possa entender o que significa o lugar que Deus escolheu. Ele está falando aqui, o meu monte santo. Ele está falando aqui, a minha casa de oração. Deus, ele teve um objetivo: todos que vierem a Jerusalém devem vir para conversar comigo, para falar comigo, para dirigir o seu pensamento a mim, para dirigir a sua voz a mim,
pedindo para dirigir o seu louvor a mim, para fazer aquilo que me agrada. O objetivo de Deus não era somente para o povo de Israel, mas eu li aqui para vocês: a minha casa, disse Deus, será chamada casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Irmãos, a oração, a conversa com Deus, os pedidos que nós fazemos a Deus, isso é básico na vida daquele que serve ao Senhor. Isso é básico na vida daquele que segue a Deus. Não tem como você servir a Deus sem orar a Deus, sem conversar com Deus, sem falar com Deus. Não tem como você dizer que você é um servo de Deus se você não pratica a oração, se você não fala com Deus. Não tem como você se apresentar como alguém que conhece a Deus se você não fala com Ele, se você não dirige seu pensamento a Ele, se você não dirige seu coração a Ele, se você não dirige a sua voz a Ele. O Senhor deseja ser buscado, o Senhor deseja ser adorado, o Senhor deseja que a sua voz seja dirigida a Ele. A palavra do Senhor nos diz: clama a mim, disse Deus, e responder-te-ei. A oração é a base, igreja. Não tem como você construir uma vida com Deus se você não orar. O que então é orar? É você ir no lugar, é você separar um lugar secreto na sua vida, lá na sua casa, no seu local de trabalho, ou aqui mesmo, nesse local de culto, onde você diz: Senhor, agora eu quero conversar contigo. Eu quero conversar com Deus poderoso. Como o Senhor Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, você se dirige a Deus, a sua voz é direcionada ao céu, a sua intenção é direcionada a Deus, o seu momento é direcionado a Deus. Então, o objetivo de Deus é que você tenha um lugar de oração, é que você tenha um momento de oração, é que você separe a sua vida, separe o tempo da sua vida para você dirigir a tua voz, o teu pensamento, o teu sentimento ao Deus Criador de todas as coisas. Agora a minha pergunta é: quando que nós aprenderemos isso, igreja? Quando que nós entenderemos que nós precisamos orar, que nós precisamos falar com Deus, que nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, que nós precisamos ter a nossa vida de oração, a nossa vida de conversa com Deus, o nosso momento com Deus? Isso não é uma regra do pastor, isso não é uma regra da igreja, mas isso é a regra do próprio Deus. Minha casa será chamada casa de oração. Mas por que, meus irmãos, que nós não gostamos de orar? Por que as pessoas não gostam de buscar a Deus? Por que as pessoas não gostam de separar um momento para estar com Deus? Por que a oração é relegada? A oração é deixada para um grupo pequeno de pessoas? Por que a oração é colocada em segundo plano? Por que a oração não é tida como prioridade? É porque as pessoas, elas perderam o objetivo de Deus, elas perderam o foco naquilo que Deus falou, elas esqueceram da orientação de Deus e elas estão seguindo as orientações dos homens, elas estão seguindo as orientações do mercado, elas estão seguindo as orientações dos vendilhões, elas estão seguindo as orientações dos mercadores, daquelas pessoas que têm outros objetivos, daquelas pessoas que têm outras intenções. Mas hoje o Senhor está nos chamando para a casa de oração, o Senhor está nos chamando para orar, o Senhor está nos chamando para buscarmos a sua presença, independente de qualquer coisa. E nesse contexto, meus irmãos,
que o Senhor Jesus agora bota os seus pés no pátio do templo. Ele não estava no santo, e ele não estava no santo dos santos, mas ele estava no pátio do templo. E a Bíblia diz que ele entrou no templo de Deus. Ele entrou aonde, igreja? Agora você vai me ajudar a pregar, por favor. Diga para 4 pessoas: você entrou no templo de Deus. Você entrou no templo de Deus, primeira pessoa. Você entrou no templo de Deus, segunda pessoa. Você entrou no templo de Deus, terceira pessoa. Igreja, nós estamos no templo de Deus. Estamos na presença de Deus, igreja. Então é isso nessa noite. Olha o que Jesus fez no templo de Deus. Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Irmãos, aqui no Evangelho de João, no capítulo 2, a Bíblia ela vai nos falar e vai nos dar aqui um detalhe a mais para que nós possamos entender o que Jesus fez. Olha só, versículo 13 diz assim, João 2,13: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e cambiadores, diga assim comigo, cambiadores. Agora repita comigo assim, ó: e tendo feito um azarrogue, um chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Que palavra forte! Não façais da casa de meu pai casa de vendas. Porque, irmãos, Jesus reconheceu a autoridade do templo do Deus vivo, e ele entrou no templo de Deus e ele disse essas palavras: não façam da casa de meu pai casa de vendas. Irmãos, quem vai num lugar para vender alguma coisa, o objetivo dele é ter cliente. Ele olha e ele tem um outro propósito. O propósito dele é ter lucro. Quando a Bíblia diz os cambiadores, o que eram cambiadores? Câmbio fala de troca. O que eles faziam? Eles trocavam. Por exemplo, a pessoa que chegava para o sacrifício com um cordeiro de 1 ano, novinho, macho, os cambiadores chegavam e falavam assim: olha só, esse cordeiro seu não serve para o sacrifício, porque olha que tem uma manchinha. Não tinha manchinha nenhuma, era conversa. E eles falavam assim: agora, eu tenho um pão aqui para você. Aí pegava o cordeiro: me dá o seu cordeiro, eu te dou esse, você me dá uma volta em dinheiro. Aí eles pegavam aquele cordeiro da pessoa, guardavam. Passava um pouquinho, eles faziam a mesma coisa com aquele cordeiro. E eles viam, através daquele câmbio, daquela troca, daquele comércio, ganhando dinheiro em cima dos viajantes e das pessoas que iam até aquele local para fazer a vontade de Deus. E o Senhor Jesus reprovou essa atitude, e ele reforçou o que o Senhor disse na sua palavra: a minha casa
será chamada casa de oração. Irmãos, as pessoas que decidem estar perto de Deus, as pessoas que decidem estar próximas de Deus, elas precisam ter entendimento que quando você vem para buscar a Deus, você tem que vir com o objetivo de conversar com Deus, falar com Deus, tudo aquilo que você está passando, tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que aconteceu com você no dia, aquilo que aconteceu com você de segunda-feira para cá, e você coloca tudo no altar de Deus, e você diz: Senhor, o meu objetivo de te buscar aqui hoje é este. O meu objetivo está no teu altar, e você faz a tua oração, e você busca a Deus no teu propósito. Aí você não vai reparar em quem está na tua direita, aí você não vai reparar em quem está na tua esquerda, aí você não vai ficar procurando outras situações, mas você já alcançou teu objetivo, que você já veio para orar. Então você ora, você busca e você sai com a tua vitória. Daquele que busca Deus é colocar as suas petições, os seus pedidos, é colocar tudo que ele tem no altar de Deus. Hoje nós estamos na casa de Deus. Hoje nós estamos na casa do Pai. Por que nós estamos na casa do Pai? Porque nós estamos na intenção de buscar o Senhor Jesus. Irmãos, que eu acabei de pregar sobre ele aqui, ele foi derrubado. Só sobraram lá algumas pedras que são chamadas lá em Israel do Muro das Lamentações. Nesse quadro que eu tenho aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, o Muro das Lamentações, lá em Israel, que a parte baixa desse quadro aqui, desse banner, são os muros. Foi esse pedacinho aqui de baixo que sobrou lá. Um muro, um pedaço assim, olha, de muro do templo, que era um muro que cercava o templo. Só isso que sobrou, foi tudo derribado. Quando Jesus, ele falou com a mulher samaritana, ele disse assim, ó: nem em Jerusalém, nem neste monte adorareis ao Pai, mas vem o tempo, e já chegou, que vocês adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A era do tempo acabou. Mas a Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. O que significa isso? Que o seu corpo é o verdadeiro templo do Deus vivo, e o seu corpo é o lugar da oração, e é no seu corpo, no seu pensamento, na sua consciência que você ora, é no seu interior, é no seu ser interior, no seu pensamento, é daí que sai a verdadeira oração, e dentro de você é o templo, e dentro de você Deus te olha, Deus te ouve, Deus te vê, Deus te contempla, Deus está com você no seu ser interior. O que nós manifestamos aqui no lugar de culto? Aquilo que está acontecendo dentro de nós. Porque tudo que está acontecendo aqui do lado de fora é o que está acontecendo dentro de nós. Hoje nós não vamos a Jerusalém para fazer de Jerusalém a nossa casa de oração. Hoje nós não subimos no monte. Hoje nós não vamos no monte lá no Mestre Álvaro. Hoje nós não subimos no Himalaia para poder dizer que lá é um lugar de oração. Mas hoje nós simplesmente direcionamos o nosso pensamento, abrimos a nossa boca e dizemos: Pai nosso, e o templo acontece, a casa de Deus acontece, porque você é a casa de Deus. Por favor, diga assim comigo: eu sou a casa de Deus, e sendo
Deus, onde eu estiver, vira a casa de Deus. Vocês entenderam isso? Vocês transformaram este local de culto na casa de Deus, porque vocês fazem esse lugar ser casa de Deus. A tua casa onde você mora, você transforma aquela casa na casa de Deus, porque onde você está é lugar de oração, é templo de Deus, é casa de Deus. Entenda o que Deus fez na história. Deus tirou um templo do Monte Moriá e colocou um templo em todos os lugares do mundo, porque onde estiver um cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus, aí tem o templo do Deus vivo, aí tem uma casa de oração, aí tem um lugar de oração. Como eu disse a vocês, irmãos, no período de 1 ano e 11 meses que eu estive lá trabalhando na Câmara Municipal de Vitória, eu testemunhei pessoas entrarem naquele gabinete, se ajoelharem dentro daquele gabinete e falar assim: ore por mim, é o Senhor que é o pastor, eu preciso de uma oração. E eu orei por várias pessoas que fizeram isso, que entraram naquele gabinete e que dobraram o joelho porque descobriram que ali tinha o templo de Deus, a casa de Deus, tinha alguém representando Deus naquele lugar. Aonde você for, você é casa de oração. Onde você colocar a planta dos seus pés, ali se torna casa de oração. Irmãos, quando nós entramos numa casa de família, as pessoas vão desligando a televisão, elas vão sentando na sala e elas dizem: todo mundo vem para cá, porque agora vai começar a oração. Em qualquer lugar onde você entra, em qualquer lugar onde você vai, se você é identificado e reconhecido, as pessoas pedem oração. Irmãos, fizeram no carnaval aqui na praia de Jacaraípe, na Serra, a Igreja do Evangelho Quadrangular de Jacaraípe, eles fizeram o evangelismo na praia, ali naquela praça do Porto das Águas. O interessante, meus irmãos, eles montaram uma tenda lá, tenda de oração. Irmãos, estavam as fotos que eles colocaram no Facebook, fazia fila de pessoas para receber a oração na tenda. Olha que coisa, não tinha som, nada não, as pessoas estavam entrando na fila para receber a oração. Quando você vai nas praças, nos parques, nos lugares, você vê vários pregadores aí, uma fila de gente querendo receber a oração. Tem gente que vai para as igrejas por aí e chega lá 5 horas da manhã só para receber a oração. Chega lá 5h30, 6 horas da manhã. Olha para você ver qual é o significado de quem entende que aonde você põe a planta dos seus pés se torna casa de oração. Quantas vezes, irmãos, as pessoas ligam de madrugada pedindo oração, dizendo: ora por mim agora que eu estou passando por isso, por aquilo. Quantas pessoas tem alguém que você sabe que é uma pessoa de oração, e quando você precisa, você liga para aquela pessoa. Quando você precisa, você vai lá. Aí está o objetivo de Deus sendo cumprido. Não é mais só no Monte Moriá, mas é em qualquer lugar. Disse o Senhor: a minha casa será chamada casa de oração para todas as pessoas, para todos os povos. Se cumpriu a palavra através da igreja, porque a igreja é essa casa de oração que vai, é a igreja, vocês, irmãos, vocês, as pessoas, vocês levam a casa de oração, porque vocês são a casa de oração, vocês são a habitação de Deus, vocês são o lugar de Deus. Isso que é a nossa missão. Nós representamos Deus através da oração. Bota no peito e diga assim: eu represento Deus através da oração. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Escuta o que eu vou te falar. Você pode ficar preocupado se alguém nunca te pediu uma oração. Se ninguém da tua família te pediu oração, na sua rua, no seu caminho, nunca. Você fala: opa,
gente ora, as pessoas vão te pedir oração. Aleluia. Eu garanto para você que elas vão te pedir oração. Elas vão dizer: ora por mim, irmão. Coloca meu nome, lembra de mim, irmão, nas suas orações. Lembra de mim, irmã, nas suas orações. Lembra de mim. Ó, quando você estiver lá na tua igreja, lá, lembra de mim, ora por mim. Sabe por quê? Porque você é a casa de oração. E quando uma pessoa te pede oração, está cumprindo o que Jesus falou: na minha casa será chamada casa de oração. O meu objetivo é esse: que todos da nossa igreja sejam reconhecidos como casa de oração. O meu objetivo é que cada pessoa que entrar por essa porta nesse templo entenda que isso daqui é casa de oração. Ela pode não servir para alguns, pode não servir para determinadas pessoas, mas para mim vai continuar servindo, porque eu não entro aqui neste lugar para ver A, B ou C. Eu não entro aqui neste lugar por causa de nenhum de vocês. Eu só entro por essas portas porque um dia eu entendi que a casa de Deus será chamada casa de oração para todos que quiserem, para todos que buscarem. Agora entenda algo: nós não permitiremos que a casa de Deus seja transformada em outra coisa que não seja casa de oração. Quem não gosta de orar não tem que buscar a Deus na casa de Deus, tem que fazer qualquer outra coisa. Mas quem gosta de orar, quem gosta de Deus, quem gosta de estar perto de Deus, entende o significado daquilo que nós estamos falando. Irmão, quem busca Deus para dentro. Nunca se pode buscar a Deus do lado de fora, só se pode buscar a Deus para dentro hoje. Transforma o teu coração numa casa de oração. Transforma a tua mente numa casa de oração. Transforme-se você numa casa de oração. Entenda algo, irmãos, desde que eu tenho 9 anos de idade, as pessoas me pedem oração. Elas ficam passando e falam assim: irmão, ora lá por mim, irmão. Ô irmão, ora lá por mim, não esquece de mim não. Ô irmão, ora por mim. Eu sempre fui visto como irmão em todos os lugares onde eu fui. Quando eu chegava: ô irmão, porque não se entendia essa palavra. A minha casa será chamada casa de oração para todos os bons. Se você é casa de Deus, templo de Deus, as pessoas olham para você e dizem: irmão, ore por mim. Irmã, ore por mim. Ore por mim. Sabe por quê, irmão? Porque você é a casa de oração. Eu creio que isso um dia vai acontecer na vida de todos. E todos seremos chamados casa de oração. E a nossa igreja vai ser chamada de uma igreja de oração. E as pessoas ao nosso redor vão estar envolvidos com a oração, vão estar querendo orar, vão estar querendo buscar a Deus. E de repente, quando você abrir os olhos, as maravilhas de Deus vão estar acontecendo. Porque isso vai acontecer. Este é o desejo de Deus para nós. Quando você recebe a palavra de Deus, se você puder, fique de pé no seu lugar agora. Coloque as duas mãos na altura do teu coração e feche os seus olhos agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, quando o Senhor Jesus entrou no templo e Ele encontrou os cambiadores, e os cambiadores estavam fazendo troca, os cambiadores estavam envolvidos com tantas coisas que não te agradam. Os cambiadores estavam trocando pombos, os cambiadores estavam trocando ovelhas, trocando cabritos, trocando bois, como diz aqui. E eles aproveitavam aquele local, aproveitavam o volume das pessoas que iam ali para fazer aquilo que desagradava ao Senhor. Mas o Senhor Jesus, com seu azarrogue, o Senhor Jesus, o Pai, com o seu chicote, Ele entrou naquele local e Ele foi derrubando, Ele foi virando as mesas, Ele espalhou dinheiro pelo chão.
chão, foi moeda para tudo quanto é lado, foi dinheiro para tudo quanto é lado. O gado saiu fugido por causa do azarrogue. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que esse azarrogue possa passar no nosso coração, que esse azarrogue possa passar na nossa mente, que nós venhamos a expulsar, ó Pai, da casa de oração tudo aquilo que não provém de Ti, que nós venhamos a tirar do nosso pensamento, Senhor, as coisas que Te desagradam, que nós venhamos tirar da nossa vida, Senhor,